Olá, capitalistas! Mercado atípico hoje, mas a estatística acabou compensando. Saímos um pouco do costume. Hoje fizemos 5 operações na sala ao vivo, mas por mais que foram 5 operações, não saímos com tanto lucro, mas também não saímos no prejuízo. Vamos lá então ao gráfico? Primeiramente, capitalistas, eu estava observando aqui este movimento na atualidade, né, no momento que eu iniciei aqui a operação, né, então nós tínhamos aqui basicamente a formação dessa bandeira. Eu comentei com o pessoal que a nossa tendência aqui, a primária, né, ela é de alta. Se a gente tirar um zoom do gráfico aqui e observar uma forte tendência macro de alta. Em tempos gráficos maiores, como no 4 horas, por exemplo, a gente não vê o rompimento dessa região aqui, ó, com o corpo, apenas pavio. Tá? Então, poderia considerar apenas uma violação e não um rompimento da tendência primária. Mas, de toda forma, nós estamos com uma tendência secundária e tínhamos aqui dentro dessa tendência secundária, né, que no momento é o nosso fundo e o topo, né, falei aqui inverso, mas né, o nosso topo e o nosso fundo, sendo também os movimentos de máxima e mínima do dia anterior. Então, nós estávamos trabalhando dentro desse range. Pois bem, né, dentro dessa estrutura, pessoal, né, numa estrutura secundária, nós temos aqui a nossa região de prêmio e desconto. Tá? Então, os 50% da estrutura está aqui. Acima dele é interessante vender e abaixo dela é interessante comprar. Onde que eu tenho um ponto de venda, perdão, aqui na parte superior, na nossa parte de prêmio? A gente observou que tínhamos aqui um breaker block, tá? Então, estendemos ele, e esse breaker block em tempos gráficos menores, se não me falha a memória, que aqui ele está refinado, ele casa com o fair value gap que tem aqui nessa região. Depois a gente já confirma isso, tá? Mas ali seria um ponto de interesse onde o preço poderia estar chegando para nos dar uma oportunidade vendedora. Visto isso, né, eu tinha alguns cenários, né, tracei alguns cenários e algumas possibilidades. Vejam só, pessoal, se nós temos aqui esse movimento, um movimento aqui de queda, mas bem fraco, tá? Depois, obviamente, de um movimento tanto quanto forte na venda, mas também agressivo na compra, ele parou num bloco de ordens em tempos gráficos menores e começou a fazer sua correção normal, né, para as sessões atuais que estavam tendo, a sessão asiática, a sessão de Londres. Então, nós tínhamos aqui todo esse desenho. Eu tinha a possibilidade aqui do preço fazer uma manipulação nessa região, tá? Trabalhando mais aqui nessa região de ineficiência e dando continuidade até a região de alta para vender. Tá? Então, caso o preço fizesse essa movimentação, tá? E aqui embaixo, na nossa região azul aqui, ele desse uma oportunidade compradora, com a intenção de trazermos o preço à nossa região de prêmio novamente, seria um bom trade, tá? Uma boa movimentação. Caso o preço chegasse reto aqui nessa região, nós estaríamos procurando vendas aqui, tá? Porque estaríamos aqui a favor da tendência secundária, da nossa tendência principal, tá? Tínhamos uma outra possibilidade também com a quebra aqui da linha do canal, né, num pullback, a gente pegar a movimentação aqui de continuidade. Tá? Então, nós estávamos com o nosso cenário preparado e precisávamos aguardar apenas a abertura do mercado americano. Dentro dessa nossa estrutura aqui de volta, tá? Lembre-se que a nossa estrutura de queda aqui é uma estrutura secundária, eu estava considerando ela secundária. Então, nós tínhamos a estrutura terciária, tá? Que ela rompeu esse topo, né? Por que eu considerei ele como um topo? Porque ele capturou a liquidez desse candle aqui anterior e deu continuidade no movimento, tá? Então, foi o topo que originou aqui a venda, né? Originou a continuidade do movimento, tá? Tem um rompimento, ele começa a fazer sua correção, tá? Então, rompeu, né? Expandiu, rompeu, veio com correção, ó, o Fair Value Gap no 15 minutos, tá? Aquele meu viés do preço tocar aqui e subir era por conta dessa movimentação. Dele vender lá em cima, né? A oportunidade de vender lá na parte superior é com análise macro, tá? Com expansão, com a correção aqui do movimento, né? Fazendo A, B, C e dando oportunidade na venda novamente. Esse movimento aqui de quebra e troca de polaridade são em tempos gráficos menores.
Bom, capitalistas, tivemos a movimentação aqui, ó, antes da abertura do mercado americano, fazendo uma lateralização, basicamente. Tínhamos aqui uma estrutura, uma quarta estrutura, tá? Eu não quis trabalhar com essa quarta estrutura, que seria o rompimento dessa região, validação aqui do ponto de interesse, até mesmo do Fair Value Gap, tá? E com possibilidade aqui, ó, de compra. Esse aqui seria um excelente trade, tá? Bom, o mercado abriu, ele chega na região aqui, ele faz, tá? Podemos até descer já para o tempo gráfico menor, ele faz uma captura de liquidez, vejam só. Ele captura a liquidez inferior, captura a liquidez superior. Eu tenho uma ineficiência nessa região e o meu preço não tocou lá no meu Fair Value Gap ainda. Lembra do nosso tempo gráfico de 15 minutos que ele estava lá? Então, o que eu estava cogitando? Poxa, talvez ele captura a liquidez inferior, captura a liquidez superior, tá? Induz aqui na compra, né? E estopa todo mundo e vai na venda tocando lá no ponto de interesse. Então, aqui, quem sabe eu consigo pegar a venda com a compra, né? E depois a compra lá na parte inferior do gráfico. Então, eu observei o quê? Bom, uma forte agressão no preço, né? No próprio candle ele já retraiu um pouco, o candle subsequente vem com força, temos uma ineficiência. Se o preço romper essa ineficiência, eu entro vendido, né? E o meu alvo lá na nossa ponta do gráfico de 15 minutos, tá? Do Fair Value Gap. Claro que eu ia fazendo, eu ia observando como o preço ia trabalhar aqui nas outras pontas de liquidez, né? Fazendo ali uma condução, tá? Então, ativou a nossa entrada. Quando o preço chegou nesse ponto aqui, gráfico de minuto, quando o preço chegou nessa região aqui, pessoal, ó, se você olhar e observar aqui como manipulação, aqui como rompimento da estrutura, ele fez impulsão, correção, tá? Na correção, tínhamos aqui, ó, uma ineficiência, o preço trabalhou nessa ineficiência, tá? Então, esse seria o trade a favor da movimentação do dia, seria o trade correto, tá? Porque você estaria pegando aqui, ó, pegando na movimentação, o stop deveria ser lá atrás, tá? A gestão de risco, o retorno aqui não ficaria tão interessante, mas seria o trade do movimento. Então, acabou me tirando aqui no 0 a 0, tá? Na proteção. Eu comentei, ó, chegou aqui nesse ponto, nessa ineficiência, vem caneta, bom, ó, chegou nessa ineficiência, pagou 1 para 1, chegou na ineficiência, vou proteger, tá? Porque estou contra a tendência, que seria para pegar uma reversão, né? Uma manipulação dos mercados. Então, defendi o preço nessa região. Continuou subindo, tá? Nossa expectativa era o breaker block lá na parte superior, a gente até consegue identificar ele nos 5 minutos. Ó, ineficiência aqui no 5 e região de demanda lá no 5 lá atrás também. Depois dela teve ineficiência, então acaba sendo uma região de bloco de ordens que foi rompida com uma ineficiência, então serve aqui como o meu breaker block. Tá? Então eu imaginava que o preço, que o ativo, ele estaria seguindo a movimentação até lá na parte superior, ok? Voltando no minuto, eu já havia comentado com o pessoal, bom, estamos com o preço fazendo um movimento de alta, ele vai buscar lá a nossa região de interesse vendedor. Tá? Aqui, né, eu já tinha mais uma informação. Bom, eu preciso procurar compras e eu vou procurar oportunidades na ponta compradora. Então, deixamos aqui essa ineficiência com o rompimento. Tá? Então, houve o rompimento com ineficiência. Comentei, se o preço voltar aqui, se o preço voltar aqui, eu faço uma compra, né, para carregar até o nosso alvo. No entanto, ele veio aqui, ó, ele beliscou e logo em seguida mais um candle que não invadiu a minha região de ineficiência. Eu comentei, pessoal, talvez ele não venha aqui nesse ponto. Eu vou fazer uma operação um pouco mais arriscada, antecipando este movimento, tá? E comprando aqui para pegar a continuidade, tá? Uma operação que eu julgo ser um pouco mais de risco, né? Ele seria interessante tocar aqui nessa minha ineficiência para me dar mais vantagem. E acabou que a compra foi acionada, andou um certo ponto, um certo momento, e voltou nos tirando ali no stop. Quando ele trabalhou novamente, aí ele invadiu, né? Ele invadiu a nossa região de ineficiência. Julguei ser essa ponta aqui como uma ponta de liquidez. Ó,
liquidez interna. Então ele capturou ali assim, ó, estou entrando novamente, pessoal. Entrei novamente no trade, aqui ele deu uma canseira, travou muito, tínhamos aqui uma outra região de ineficiência, ó, que ficou segurando o preço, tá? Então, nivelamos fundo, capturou liquidez, quando chegou aqui em cima, assim, ó, pessoal, tem que romper aqui para favorecer o nosso movimento, precisa sair dessa região, tá? Então, nós tivemos ali a região sendo rompida, tá? O preço faz o seu trabalho, desenvolve legal, tanto na baixa quanto na alta. No momento que ele rompe o topo, rompeu o topo lá atrás, aqui ó, nós já puxamos o trade para o break-even, tá? Então já não perdia mais nada nesse trade. E notamos que o preço ele não estava querendo ir no nosso alvo, estava demorando, travando muito, e foi onde a gente começou a fazer alguns estudos, tá? Então percebemos que tinha média de 200 nessa região, deixa eu botar aqui, média de 200 do 15 minutos, vejam só, tá? Também no gráfico diário, a gente traçou uma região de Fibonacci, né? Nós traçamos aqui uma retração de Fibonacci e percebemos que o 61 dessa região estava, dessa estrutura estava exatamente onde o nosso preço estava, tá? Então nós tínhamos média de 200 do 15 minutos, 61 do gráfico diário, tinha uma POC que também, que um colega comentou ali na sala, então tinha uma POC na região também, mas ela estava um pouquinho mais aqui abaixo. Mas então assim, foi uma região que tinha muita trava, tá? Aí ele faz a captura de liquidez lá de topinhos lá atrás, fez a captura de liquidez e veio fazendo o seu serviço, veio fazendo o seu trabalho. Assim, pessoal, bom, eu vou defender, né? Eu vou defender esse trade. Aqui foi mais um stop técnico, ó, trailing stop técnico, porque fez movimento de impulsão, correção, impulsão, rompeu o topo, stop abaixo do fundo. Então, pessoal, já conseguimos defender essa região aqui, tá? Com essa condução. Se o preço voltar, ele vai nos tirar ali, provavelmente vai reverter o mercado e nos tira ali com um pouquinho mais de 1 para 1. Então, o mercado nos tira e aqui ele começa a nos entregar a oportunidade na ponta vendedora. Se o preço estava com dificuldade de subir por conta da compra, na venda a gente acaba encontrando fluxo. Tá? Então, houve rompimento de fundo, tá? Com esse topo, o mercado deixa ineficiência, né? Então faz movimento de impulsão, correção para pegar impulsão novamente. Tá? Então, entramos nesse trade, o nosso alvo, tá? O nosso alvo ali ele quase estopou, tá? Mas o nosso alvo ele estava nesta ponta de liquidez aqui, ó. Então ele pagaria 2 para 1. O preço foi lá, ele beliscou a região e retornou aqui para dentro. Então, quando ele beliscou essa região ali 2 para 1, eu já falei, pessoal, podemos proteger aqui o trade no 2 para 1, tá? Protege ele no 2 para 1. Se ele voltar aqui, bom, podemos ter aí o movimento trollando novamente e tudo mais. Então, o preço volta nessa região com agressão. Quando ele não rompe, eu decidi entrar novamente aqui por conta dessa ineficiência, justamente por conta desse candle aqui, ó. Ele foi lá em cima, rejeitou e fechou abaixo aqui, ó, com um corpo bem interessante abaixo. Então a gente fez mais essa venda aqui e o alvo aqui, capitalistas, tá? O alvo estava nessa nossa região aqui, que pelo 15 minutos, acho que era os 5 minutos, ele ficava mais evidente. Daqui era um ponto de demanda, ó, um bloco de ordens aqui. Ó, essa regiãozinha de demanda, tá? Ineficiência aqui atrás também. Tá? Então, ou a ineficiência ou o bloco de ordens. Tá? Esse seria o alvo. Por quê? Estaríamos aqui pegando todo esse movimento, tinha liquidez interna, a estrutura aqui ó, seria uma estrutura de continuidade. Tá? Obviamente ele reverteu, né, o movimento. Mas foi um trade aí excelente, então fizemos alguns trades aí hoje no dia. Saímos positivo, é o que importa. É um movimento que a gente não é acostumado a fazer, não sou acostumado a fazer tantas operações no dia, mas né, o mercado deu oportunidades, principalmente essas duas aqui, que foram bem claras, e não tem como negar essas movimentações, tá?
Então, esse foi o racional, tudo que eu analisei, tudo que eu observei durante a condução e durante os trades aqui efetuados. Espero que esse vídeo lhe auxilie de alguma forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.